Aí estamos nós, pessoal, prova do Enem de 2013, matemática e suas tecnologias. Vem comigo, vamos detonar o rock and roll aqui. Vou te mostrar como é que tu tem que lidar com isso aqui, ok? Então, questão número 136. A parte interior de uma taça foi gerada pela rotação de uma parábola em torno do eixo Z, conforme mostra a figura. Ok? Uma parábola. A função real que expressa a parábola no plano cartesiano é dada pela lei. Aí ele dá uma fórmula aqui. Onde C é a medida da altura do líquido. Olha os atores da novela. Quem é que é o C? É a altura do líquido contido na taça em centímetros. Sabe-se que o ponto V na figura representa o vértice da parábola. Olha como o Enem começou a cobrar conteúdo aqui, gente. Localizado sobre o eixo X. Nessas condições, a altura do líquido contido na taça. A altura do líquido contido na taça. Ou seja, gente, ele está pedindo C. Qual é a única informação que eu tenho? A única informação que eu tenho é o vértice, que está aqui. Ali está o vértice. Bem, o x do vértice, eu tenho como descobrir aplicando a relação x do vértice igual a menos b dividido por 2a. Menos b dividido por 2a. O b é o menos 6 aqui. Então vai ficar menos com menos positivo, dividido por 2 vezes o a, que é o coeficiente do x ao quadrado. 2 vezes 3 meios, isso dá 3. Portanto, o x do vértice vale 2. O y do vértice, gente, é só projetar aqui, ó, o y do vértice vale 0. Então nós temos um par ordenado aqui, que é o ponto 2 para o x, 0 para o y. Palavra mágica, subis, ti, toi, de tongo aberto, oi. Tu vai colocar o 0 no lugar do y. O que é y? É o f de x. E o 2 no lugar do x. E lá vamos nós. 0 igual 3 meios vezes 2 ao quadrado. Eu estou substituindo na função lá. Menos 6 vezes 2 vezes mais o c. E aí daqui eu vou extrair o c. Ó. 4 vezes 3, 12. 12 dividido por 2, isso aqui dá 6. Olha aí. Olha aí. Menos 12 com mais 6 dá menos 6. Passa para o outro lado. E aí está o c. 6. Gabarito, equador. Eu vou procurar fazer de maneira dinâmica, prática, as questões do Enem, como tem que ser feito, né? A proposta do tempo. Então aí está a questão, uma questão de função do segundo grau, né? Bom, vamos subindo a tela aqui. Questão 137. Muitos processos fisiológicos e bioquímicos, tais como batimentos cardíacos e taxa de respiração, apresentam escalas construídas a partir da relação entre a superfície ou volume do animal. Ok. Uma dessas escalas, por exemplo, considera que o cubo da área S da superfície de um mamífero é proporcional ao quadrado de sua massa m. Isso é equivalente a dizer que para uma constante k positiva, a área S pode ser escrita em função de m por meio da expressão... lá vamos nós. Muito bem, moçada. Então, ele fala que o cubo da área S, ou seja, o S elevado ao cubo, é proporcional. Aí eu vou colocar a constante de proporção aqui. A constante de proporção é um fator, é um valor que multiplica. É proporcional ao quadrado de sua massa. Então eu tenho que pegar a massa e elevar ao quadrado. Observem nas alternativas que o S está isolado, né? Vamos isolar o S. Então, extraindo a raiz cúbica dos dois lados, né? Extraindo a raiz cúbica ou passando o cubo como raiz para o outro lado. E aí vai ficar assim, ó. Raiz cúbica de k vezes m ao quadrado.
E aí tem uma propriedade aqui das raízes, né? O expoente do k é 1, eu vou transformar esse expoente numa fração, vai ficar k na 1/3 vezes m na 2/3. Tá aí, k na 1/3 vezes m na 2/3. Gabarito, portanto, Dinamarca. Uma questão que trabalha com proporção. Tu monta uma fórmula através de uma proporção. Se fosse inversamente proporcional, eu teria que dividir. Do outro lado da igualdade, dividir. Claro. Por quê? Porque, olha para a fórmula. Quanto maior o valor que eu colocar aqui no m, maior vai ser o valor do s, né? Por isso que eu coloco no numerador. Tá? Muito bem, subindo a tela. Subindo a tela. Aí está. A lei da gravitação universal de Isaac Newton estabelece a intensidade da força. A intensidade da força de atração entre duas massas. Ela é representada pela expressão F igual a G vezes M1 vezes M2 dividido por D ao quadrado. Onde M1 e M2 correspondem às massas dos corpos, D é a distância entre eles. G é a constante universal de gravitação e F é a força que um corpo exerce sobre o outro. O esquema representa as trajetórias circulares de 5 satélites de mesma massa orbitando a Terra. E ele coloca aqui o satélite A, que tem a órbita mais externa, e assim vai, depois vem o B, depois vem o C, até chegar no E, que tem a órbita mais próxima à Terra. Qual gráfico expressa as intensidades das forças? Intensidades das forças que a Terra exerce sobre cada satélite em função do tempo. Vejam que ele está me perguntando a força em função do tempo. Moçada, nessa fórmula aqui, ó, tem tempo? Não tem tempo. Não tem tempo, então não tem. Então a força, ela não é uma função, ela não é alterada pelo tempo. Isso significa que a força se mantém constante com o tempo, ela não muda com o tempo. Se ela não muda com o tempo, eu tenho uma função constante e o gráfico vai ser uma reta paralela ao eixo x, que indica que não há mudança. O valor da força é sempre o mesmo. Se eu tenho uma reta paralela ao eixo x, olha aí, eu vou eliminar de cara Dinamarca, Equador e Canadá, que mostram forças que variam com o tempo. A força não varia com o tempo. E eu fico entre América e Brasil. Qual é a diferença? América, a força maior é sobre A. Brasil, a força maior é sobre E. E agora? Vamos aumentar um pouquinho aqui. Pessoal, de acordo com a lei da gravitação, quanto mais próximo o planeta está da Terra, maior a força gravitacional. Por quê? Por quê? Porque a força é inversamente proporcional à distância, gente. A distância é inversamente proporcional à distância ao quadrado. A distância está no denominador. Quanto maior o número que eu colocar aqui embaixo, menor vai dar o resultado, né, gente? Quando eu divido por um número maior, o resultado fica menor. Então, quanto maior a distância, menor a força. Vocês estudam isso em física. Então, o satélite A vai sofrer a menor força, porque ele está mais distante, enquanto que o E vai sofrer a maior força. Se o E vai sofrer a maior força, o gabarito é Brasil, certamente, porque o E está lá em cima, enquanto que o A está aqui embaixo. Então tá aí essa primeira parte. Valeu, galera!